Quem acompanha futebol, o Gustavo não parece um pouco Muricy Ramalho, rapaz? Eu ontem, quando eu bati o olho nele, eu falei, cara, parece o Muricy Ramalho, mas eu deixei para falar agora com vocês. Porque ontem no ensaio a gente estava muito focado. Bom, Gustavo, brincadeiras à parte, desculpa, obviamente, já começou a nossa conversa. Conta pra gente qual é a situação hoje, Brasil e também América Latina, nessa questão de água e de saneamento. Ok, eu vou falar em portunhol. No mundo, hoje temos mais ou menos 783 milhões de pessoas que ainda não têm acesso a um serviço de água potável de boa qualidade. O que significa um serviço de água potável de boa qualidade? Tem que receber a quantidade suficiente. As Nações Unidas estabelecem 110 litros, mais ou menos, por habitante e por dia. Tem que receber com a qualidade adequada. Para medir isso, a Organização Mundial da Saúde tem uns parâmetros, também os países têm parâmetros de potabilidade, e tem que receber a um preço adequado, um preço asequível para as pessoas, porque se tem um preço muito alto, não serve. Então, 783 milhões de pessoas no mundo, 2,5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não têm acesso a saneamento. Entiende por saneamento a colecta das águas residuais das viviendas e o transporte a uma estação de tratamento de esgoto, onde se limpia a água residual e depois você tira para os rios, o mar, etc. E esses 2,5 bilhões de pessoas, mais ou menos, são mais de 30% da população do mundo. Agora, no referente à América Latina e Caribe, que é onde o BIGE atua, onde o BIGE apoia, hoje temos aproximadamente 34 milhões de pessoas que ainda não têm serviço de água. Temos 106 milhões de pessoas que precisam de um serviço adequado de saneamento. E dessas 106 milhões de pessoas, temos 19 milhões de pessoas que ainda fazem suas necessidades ao ar livre. Então, é um sério problema em termos de saneamento. E das pessoas que têm serviço de água, mais ou menos 200 milhões de pessoas têm serviço intermitente. Essa é a realidade. E se falamos do Brasil, o Brasil tem 83% de cobertura de água. É um bom número se a gente compara com outros países da região latino-americana. Mas ainda falta aí fazer um esforço para chegar à universalização. Muita gente fala de universalização. O que significa? É que todos tenham serviço público acessível e de boa qualidade. Mas no âmbito do esgotamento sanitário, não são boas notícias para o Brasil. Hoje, um pouco mais da metade tem serviço de coleta de resíduos, de águas residuais, e somente o 21% dessas águas é tratada. Então, o restante de águas está sendo tirada a los corpos de água. Vocês têm um exemplo acá, Baía de Guanabara, onde os desafios ainda são muito grandes para conseguir uma despoluição. Essa é a situação. Gustavo, depois de uma análise de um cenário, é factível, é realista olhar para o futuro e dizer que as guerras mundiais vão acontecer por causa da falta d'água? Bom, devido ao crescimento das cidades e ao desequilíbrio entre oferta e demanda, que cada vez é mais crítico, se fala disso. Se fala que as guerras do futuro vão ser por água, mas esperamos que não aconteçam guerras por água. Pero sim podemos dizer claramente que o abastecimento de água e saneamento, a gestão de água nas bacias, vai ser um tema muito, muito importante que temos que enfrentar no futuro. Porque esse tema tem que ver com o crescimento sustentável das cidades. As pessoas podem viver sem televisão, sem cable, mas água é vida, você não se pode viver sem água. E meus colegas falaram que as cidades estão crescendo muito. Hoje se estima que 50% da população do mundo está morando em cidades. E se estima que em 2 décadas esse número vai ser acrescentado a 60%. E se vamos a olhar Latinoamérica e Caribe, hoje esta região é a segunda cidade mais urbanizada do planeta. E se fala que se a tendência continua assim, vamos a chegar em umas 2, 3 décadas
há perto de 90% da população morando nas cidades. Olha, isso é crítico do ponto de vista dos serviços públicos. Se vocês têm cidades que crescem, e as autoridades, o setor público, privado, a sociedade civil, têm que ir atrás de implantar serviços públicos, esse é um grande problema. Então, o desafio das cidades para seu crescimento sustentável e econômico tem que ver muito com a provisão de serviços de água e saneamento. Nesse contexto, um aspecto que faz mais complexa a solução são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão presentes hoje. Já não é um mito. Agora, nadie pode negar que as mudanças climáticas estão aqui e se manifestam com secas e com inundações. O caso de São Paulo... Não chovia uma gota no Cantareira. Exatamente. 2014 e 2015, eles enfrentaram uma das secas mais grandes da história dos registros de dados de precipitações. Eles falam que é uma seca de 100 anos, quer dizer que a gente espera uma dessas secas tão extrema em 100 anos. Isso é o que eles calcularam com os dados que tinham. Eu estive há um mês em el agreste de Brasil. Eu estive em Belo Jardim. Belo Jardim é uma cidade de 50.000 habitantes que tem, as pessoas do serviço público não têm serviço, somente com carros-pipa, caminhões-pipa, que vêm de 200 quilômetros. E esses são os provedores públicos da companhia pública estadual, mas também tem provedores privados de pipa. A gente calculou que eles pagam $7 o metro cúbico. Na Europa, na França, na Alemanha, são 3 euros, 3,5 dólares por metro cúbico. Olha como a seca que está no norte do Brasil está afetando de maneira muito crítica. O BID mediu que nos últimos 3 anos, mais ou menos uma dúzia de cidades experimentaram desabastecimento de água e energia. Aí está a Argentina, está São Paulo, também México e São Francisco nos Estados Unidos. E quando esta seca se prolonga muito, então aí afeta a agricultura. E nesse contexto, subem os preços também dos alimentos. Então, as mudanças climáticas são um castigo forte. E é isso que eu ia te perguntar, Gustavo. Quando a gente fala de água ou de falta d'água, a gente não está falando só do bem, né, da água. A água ela também influencia em insumos, ela é insumo, ela também influencia em energia, ela influencia em alimentos. Você não pode analisar ela de forma isolada, né? Com certeza. Hoje já não pode analisar o água para abastecimento humano de forma isolada. Água, alimento e energia são indissociáveis. Por quê? Água você precisa para irrigação e para produzir produtos agrícolas, para alimentação. E na ruta, no caminho desse produto agrícola até a mesa dos consumidores, em cada passo vai consumindo água. Então, água é indispensável para a agricultura e tem que ver com a produção de alimentos. Água também é importante para produzir energia. No caso do Brasil, alrededor del 70%, um pouco mais de 70% da energia que vocês usam vem de usinas hidroelétricas, que funcionam com água. E se você vê a energia em relação à água, você também precisa de energia para bombeamento de água de poços, de fontes de água superficial, dos lagos. E também precisa de energia para as maquinárias que produzem alimentos. Então, sim, é indissociável e tem que ser abordada em um caráter multissectorial. Se você desperdicia alimentos, você está desperdiciando água. Se você desperdicia energia, você está desperdiciando água. Então, há um conceito aí de multissectorialidade que tem que ser abordado. Agora, esse tripé que você acabou de colocar, água, alimentos, energia, ele é importantíssimo, a água é importantíssima para o desenvolvimento econômico e social de qualquer, enfim, sociedade. Mas como garantir um sistema seguro? Como garantir água de forma segura? A ver, ano 1990, as Nações Unidas estabeleceu os MDGs, as Metas de Desenvolvimento do Milênio, que estabelecia que entre 1990 e 2015, o déficit de cobertura de água e saneamento deveria ir para a metade, deveria ser reduzido em 50%. No ano 2015, ano 2016, se fizeram muitas medições e se conferiu que na região,
cumplió las metas do milênio. Mais de 220 milhões de pessoas pudieron acceder a novos serviços de água e saneamento. Mas, ligando esta conclusão com o que falamos do crescimento das cidades, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água ainda permanece, em muitos casos, crescente. Quem tem que enfrentar esse desequilíbrio são as empresas que prestam os serviços públicos. Então, o que fazer? Temos casos de êxito. Temos em Uruguai, em Montevideo, no Uruguai, São Paulo, por exemplo, acá perto de acá. Temos Monterrey, em México, Medellín, na Colômbia, que são cidades que enfrentaram este desequilíbrio com muito sucesso. Como? A gente fez uma investigação e podemos mencionar três fatores-chave. O primeiro é que estas cidades prepararam um plano diretor. O que é um plano diretor? Você estabelece umas metas, você estabelece uns resultados no curto prazo, em próximos 3 anos, mediano prazo, próximos 10 anos, e longo prazo, próximos 20 anos. O que eu quero com os serviços públicos? O que eu quero a nível de cobertura, a nível de população que acceda a serviços? Você estabelece umas metas, você estabelece o que tenho que fazer. Tenho que fazer bagagens, tenho que fazer poços, tenho que ser mais eficientes os sistemas. E logo, quanto custa isso? Os investimentos. Hace uma análise de riscos, prepara um plano de implantação, é um plano diretor. Primeiro fator-chave. Estas cidades fizeram isso. Logo, precisamos de dinheiro, recursos, tem que ter estratégia. Muitas cidades somente administraram com o setor público, recursos públicos, como Bolívia, que tem que é meu país, tem uma política aí de somente estatal. Tem países como Chile, setor privado, uma intervenção muito forte do setor privado, mas bem regulado. Não? Então, são setor público, setor privado. E também conseguiram fundos próprios, produto do crescimento econômico, e também recursos internacionais. Então, segundo fator clave, recursos. Mas se você tem um bom plano, tem recursos, você precisa de capacidade de gestão, capacidade de execução. Você pode ter um bom plano, pode ter muito dinheiro, se não tem capacidade de gestão, você não vai conseguir. Então, é muito importante desenvolver capacidades de gestão em todos os âmbitos da intervenção, as instituições normadoras, os reguladores que vigilam a prestação do serviço, os operadores dos serviços, sector privado que tem que trazer inovação tecnológica apropriada para as necessidades e que o país pueda manejar. Não adianta trazer uma tecnologia que o país não sepa manejar. Então, tem que ter tecnologia apropriada. No caso do Brasil, tem vocês o Plano Nacional de Saneamento Básico, que estabelece que ao 2033 o serviço de água deve estar universalizado. Todos devem ter água no Brasil, 2033. O serviço de coleta de esgoto, todos devem ter coleta de esgoto. Disposição final adequada de los lixos, todos devem ter disposição adequada. E tratamento de esgoto, cerca de 87, 90%. Para isso, o Brasil precisa de 284 bilhões de dólares. Ok, aí tudo bem. Mas se você calcula entre hoje e 2033 a taxa de investimento anual e compara com o que o Brasil investiu nos últimos 10 anos, A conta 15 não anos, fecha. não fecha porque resulta 2 vezes, tem que aumentar Tem a que taxa dobrar. de investimento, dobrar. E para isso precisa desenvolver capacidade de gestão. Se não desenvolve capacidade de gestão, não vai conseguir. Esses são os 3 fatores chaves que estas cidades que han sido bem-sucedidas em enfrentar han restituído o desequilíbrio da prestação dos serviços entre oferta e demanda em el curto, médio e longo prazo. E o que o BID está fazendo? Conta pra gente um exemplo. O BID está fazendo muitas coisas, vem apoiando acá na região latino-americana a los diferentes países, mas podemos contar um exemplo que está ligado a este tripé de água, alimento e energia. Que faz para isso o BID, principalmente? Juntou ao setor público, ao setor privado e à sociedade civil, para que eles trabalhem em conjunto e possam implementar soluções para o manejo sustentável dos recursos naturais, também do crescimento econômico. Então, apoiou a criação da Aliança Latino-Americana de Fondos de Água. Aí interviniu a TNC, de Nature Conservancy, a Fundação FENSA e o Fundo Mundial de Meio Ambiente. Eles se juntaram
e criaram até hoje 34 fundos de água. Estão criados e implementados, mas temos 15 fundos de água. Eles têm, não, o BID não tem. Eles têm, o BID só apoia com soluções, com sua experiência, promove. Então, eles criaram 15 fundos capitalizados. Estes fundos têm hoje, ¿dónde están? ¿Dónde están estos fondos? Están en Brasil, están en Ecuador, en Colombia, en Perú y en México. Y estos fondos tienen hoy 90 millones de dólares. Y hay una estimativa que van a trabajar en 3 millones de hectáreas de vacías, donde están morando 50 millones de personas. Mas si ustedes comparan esos 50 millones de personas que podrían tener los recursos naturales, las fuentes de agua adecuadamente protegidas, con las cifras que mencionamos al principio, este paso que está apoyando o BID es un inicio. Tiene que ser expandido, tiene que ser fortalecido y tiene que aumentar. El secreto de esto es que o BID está apoyando en que haya un enfoque integral de agua, alimento, energía y esté fuertemente orientado a la protección de los recursos naturales en las vacías que producen agua para irrigación, para energía y para consumo humano. Entonces, mira, cuidar el agua es muy caro. Y en vocês está la responsabilidad de cuidar el agua. Todos temos a responsabilidade de cuidar el agua. Porque quando você contamina, já contaminou, já restituir é muito caro. Então, temos que ter muita labor preventiva. Nesse contexto, também se pode trabalhar do lado da oferta, com reutilização de águas residuais. Tem boas experiências no Israel e em outros países que têm carência de água. Finalmente, água é um direito humano e por isso temos que cuidar. Obrigado, Gustavo. Obrigado.